Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde aqui na TV Assembleia. Você já sentiu incômodo lá no finalzinho da boca, procurou o dentista e foi surpreendido pelo crescimento de um, de dois, de 4 dentes lá no finzinho da boca? Popularmente a gente chama esse dente de queiro, mas na verdade é o dente siso. E é bem natural até que as pessoas que sentem esse incômodo ao procurarem um profissional, um dentista, acabem fazendo a extração. Mas essa semana, uma notícia acabou surpreendendo e até preocupando muita gente em todo o Brasil, depois que um paciente acabou morrendo após a extração de um dente siso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, para que ninguém fique com temor de ir ao profissional adequado para fazer esse procedimento e também para orientar quando, como e com quem esse procedimento, essa cirurgia deve ser feita. Nós estamos aqui no estúdio com a Luana Lopes, que é cirurgiã dentista. Seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigado pelo espaço, né? É um assunto muito importante para a gente debater, principalmente agora porque a notícia está fresquinha e eu, inclusive, recebi WhatsApps depois dessa notícia de pacientes. Doutora, eu estou com medo de fazer cirurgia, você viu a notícia? Na verdade, eu, como cirurgiã dentista, eu não me senti amedrontada. Mas a gente fica preocupada, sim, em revisar as nossas técnicas, porque isso é importante. E outra coisa importante salientar é como que estava a paciente, né? E sistema geral mesmo, sim, saúde geral. Como que essa paciente está? Ela tem algum comprometimento sistêmico? Como foi feito esse procedimento? Até porque quantos sisos nos são extraídos por minuto? E quantos pacientes entram em óbito por causa disso? Então, assim, se a gente vai olhar, é muito poucos pacientes que entram em óbito por ter feito algum procedimento na boca em si, principalmente um siso. Eu, particularmente, fiz a extração de 4. Graças a Deus não tive nenhuma complicação. Mas eu queria começar bem do começo, literalmente, né? Que dente é esse? Dente queiro, dente siso. Por que é que ele surge tardiamente? A gente já tem explicações concisas sobre isso, né? E eu queria ver se a gente conseguia informar a população o que de fato ele é e por que é que ele incomoda tanto e acaba sendo até tão comum no final das contas. Isso. Vamos lá, como você está pedindo, né? Vamos explicar desde o início. O dente siso, a gente fala tecnicamente que ele é um terceiro molar. Então, a gente tem dois na arcada superior, né? Um do lado esquerdo e outro do lado direito, e do mesmo jeito na inferior, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Eles são os últimos dentes, então, às vezes, a gente não tem espaço suficiente para a erupção, para o nascimento correto desse dente. Por quê? Porque a gente não tem aí, às vezes, uma arcada larga, ampla, para que esse dente nasça. Tem muitos pacientes que eles têm o siso, e que o siso, inclusive, vem para somar. São pacientes que já perderam outros dentes, e aí a gente precisa desse siso para colocar uma prótese em função, para melhorar a mastigação do paciente. Mas para quem já tem todos os dentes e não tem espaço, aí a gente sim tem um problema, que é a erupção desse siso, porque a gente tem 3 tipos de siso. Aquele que é erupcionado, então ele conseguiu nascer na posição correta. Aquele que é semi-incluso, ele nasceu apenas um pedaço e tem outro lá internamente, e o que é totalmente erupcionado, que esse é o que nos preocupa muitas vezes, porque o paciente ele não sente nada na grande maioria do tempo, e quando ele vem trazer uma reação, dar uma reação de dor, aí é já nos últimos estágios, e aí a gente precisa intervir rapidamente de forma cirúrgica. Tá vendo como foi bom a gente falar do começo? Então, siso tem pelo menos 3 e podem nascer 4, como foi o meu caso. Agora, há pessoas que não têm o dente siso, que ele não erupciona, ele não nasce. Exatamente. E anteriormente já se existiu, inclusive, um quarto molar. Quando as pessoas tinham o hábito de comer comidas mais fibrosas. Então, lá na época das cavernas, as pessoas abriam coco, né, com a boca, macaxeira, descascavam muita coisa. As pessoas tinham quarto molar. Por quê? Porque se eu vou numa academia todos os dias, eu exercito um músculo, esse músculo cresce. Se eu tenho o hábito de comer comidas mais fibrosas, eu tenho um crescimento maior aí da minha maxila, da minha mandíbula.
Hoje em dia, as pessoas não têm tanto hábito mais de fazer, comer, né, esse tipo de comida mais fibrosa. É o quê? É um macarrão miojo, é um sanduíche, é um suco, é alguma coisa desse tipo. Então, eu não tenho mais o crescimento como antes. Então, o quarto molar, ele foi extinto. Aí, a gente ficou apenas com o terceiro molar e muitas pessoas não apresentam germe mais do terceiro molar. Graças a Deus por isso, porque se você não tem espaço, por que o crescimento desses dentes? Essa é, portanto, uma característica que é evolutiva, não é? Sim. Decorrente de uma mudança, sobretudo, da dieta, do tipo de alimentação, já que o homem primitivo também tinha nesse hábito alimentar uma quantidade de carne muito maior e nem sempre uma carne no mesmo ponto que a gente come hoje, não é? E essas pessoas, então, podem ser consideradas, entre aspas, privilegiadas pela evolução da espécie no final das contas, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que você nunca vai ter complicação com o seu siso se você não esperar o estágio tardio dele. Sim. Às vezes o paciente ele não vai nem procurando o siso. Ele vai procurando uma outra coisa e a gente solicita um raio-x. E aí nesse raio-x a gente viu que o paciente tinha a presença de um siso que ele não vai erupcionar porque ele não tem espaço, porque ele não está na posição correta. A gente orienta o paciente em relação a isso. Às vezes o paciente diz, doutora, já que existe, vamos tirar. Mas ele não me incomoda, por que eu vou mexer? Time que está ganhando, a gente não deixa quieto? Não necessariamente, porque toda regra existe uma exceção. Aí lá no fim da situação, esse dente ele acaba destruindo um vizinho ou ocasionando qualquer tipo de infecção ali que precisa que a gente intervenha. Uma inflamação, dores, isso é comum acontecer também? Bem comum. Quando eu falei sobre o siso, que ele é semi-incluso, ele saiu um pedaço e aqui a gente tem uma gengiva, que a gente fala que é um capuz. Nessa gengiva vai entrando todo tipo de alimento e o paciente não vai conseguindo higienizar. E isso gera, sim, uma infecção ali. Que é bem comum, porque no final das contas, né, você vai ter a ação das próprias bactérias para decomposição na boca e se você não tem uma limpeza adequada, no final das contas vai ficar o resto da comida, dessa decomposição ali já provocada pelos micro-organismos, não é? Exatamente. Muitos pacientes, eles já nos procuram com um abscesso muito grande e que nesse momento a gente não consegue intervir, porque a gente precisa medicar bem o paciente para depois fazer essa extração. Tudo tem que ter um planejamento, porque se não tem um planejamento, a execução ela é falha. É importante dizer isso porque a individualidade do paciente é o que é preponderante em qualquer área da saúde, né? A receita que foi boa, o medicamento que serviu para você não necessariamente vai ser compatível com a minha necessidade, ainda que ela seja a mesma, porque são organismos diferentes, né? Os exames, os procedimentos avaliativos é que vão contribuir para essa definição. E o que é que vocês costumam observar para tomar uma decisão de manutenção e de retirada desse dente? Vamos lá. Geralmente os pacientes acreditam, acham que é receita de bolo. E não é receita de bolo. Eu já recebi diversas raio-x dos pacientes dizendo assim, doutor, e esse siso, quanto que custa? A gente consegue tirar hoje, a gente consegue tirar amanhã, e não é dessa forma. O paciente, ele vai sim precisar do exame complementar, que são exames de saúde, exame de sangue, exame laboratorial e exame radiográfico. Mas o paciente, ele precisa ir na consulta, porque primeiro a gente precisa avaliar o paciente geral, o clínico do paciente, a gente precisa ver como que está a situação daquele siso. Às vezes, o que é bom para você não é bom para mim. Uma medicação, um ato cirúrgico, tem muito paciente que já tem trauma, então o comprometimento psicológico do paciente também influencia muito no nosso procedimento, né, na execução. Que pode alterar a questão da pressão, inúmeros fatores, no final das contas, que podem até provocar uma intercorrência, um problema muito maior, não é? Se eu tenho uma alteração na pressão, eu tenho um sangramento excessivo. Se eu tenho um sangramento excessivo, eu não consigo executar bem porque eu preciso de um campo limpo. Se o paciente ele chora demais e ele não me diz se está bom, ou se é por dor, se é por nervoso, eu não consigo executar bem da forma que eu gostaria, entendeu? Então, assim, são pequenos detalhes que dá o pulo do gato aí.
que a gente precisa ver, ó, esse paciente, ele tem condição de fazer um siso sem precisar de uma medicação para um relaxamento ou não? Eu preciso, porque tem coisas que são necessárias. Eu vou aproveitar o seu gancho falando sobre necessário. Não sei se você já se deparou, se a literatura, os colegas também registram, alguém precisa tomar anestesia geral de repente por esse trauma do dentista. Eu mesmo não gosto de vocês, tá bom? Vou por uma necessidade, né? Mas a gente sempre fica, quer dizer, pelo menos eu fico assim um pouco preocupado quando vou ao dentista. Outro dia conversamos com um colega seu aqui sobre pessoas que têm uma aversão realmente. Ela tem pânico de ir ao dentista, mas tem aquela que está nesse estado, mas entende que precisa ir, todavia precisa de uma medicação nesse sentido. Sim, hoje, graças a Deus, os planos de saúde, eles já liberam cirurgias em hospital. Então, um paciente precisa fazer 4 sisos, tem uma complexidade aí nessa cirurgia, então ele já consegue se internar, né, fazer o internamento e fazer, sim, a extração desses 4 sisos sob anestesia geral. Porque isso traz um conforto muito grande. Hoje a gente também tem a sedação, que é uma coisa que a gente consegue fazer, um tipo de anestesia, digamos assim, que a gente consegue fazer no próprio consultório odontológico. Isso é demais, é muito bom para o paciente, sabe? Geralmente eu digo que sempre tem um começo e um fim. Então a gente precisa receber esse paciente e ver qual a necessidade dele. É um siso que erupcionou, mas quando você vai comer alguma coisa, você está mordendo a bochecha? Então ele não serve. É um siso que você não consegue higienizar? Então ele não serve. Acaba se tornando de fato um problema e ainda que inicialmente isso não fique tão evidente para o paciente, como no meu caso, uma pessoa leiga que não tem profundidade no assunto, no futuro ele vai trazer complicações. Isso, porque se você não consegue higienizar, vai ficar juntando comida sempre ali, ele vai cariar e ele vai lhe dar um problema maior, né? Se você fica traumatizando sempre a mucosa, mordendo lá a bochecha, vai dar um problema maior, porque a gente não pode estar ulcerando sempre o mesmo lugar ou o lugar que quer que seja. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Se é um siso que ele não erupcionou, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes ele está horizontal, ele está pegando no segundo molar, no dente vizinho. Empurrando, né? Empurrando, e aí o que acontece? É como um sapato apertado no pé. Se ele está apertado ali, naquela região, vai formar um calo. Sim. Quando o siso ele começa a imprensar, a apertar um outro, a gente começa a ter uma reabsorção. Aquele dente ele começa a ficar ruim também. Então, às vezes, já teve casos de eu precisar tirar 2 dentes. Tá? Por um problema só, né? Por um problema só que deveria ser evitado antes. Então, a gente sempre diz que tem um começo e um fim. O paciente, ele entrou, ele fez uma avaliação, a gente montou um planejamento. Então, como esse paciente é na anamnese? É um paciente que tem algum comprometimento sistêmico? É um paciente que tem hipertensão, diabetes, problema cardíaco? Um paciente que toma anticoagulante? Então, a gente precisa ver. Dependendo da anamnese, das necessidades do paciente, a gente solicita exames. A gente sempre fala uma coisa, e eu não sou contra médico, o médico é ajudante nosso, é amigo de profissão, mas a gente sempre fala um termo assim, a gente pede liberação ao médico. Na reportagem, se você olhar, até tem essa frase, né? A gente precisa pedir liberação ao médico e não é assim que funciona. A medicina é uma parte e a odontologia é uma outra. Então, a odontologia ela é muito ampla. Eu costumo dizer que a gente anda, né, em comum acordo com o médico. O que a gente precisa é solicitar ao médico os dados de saúde do paciente. Porque nem o paciente muitas vezes sabe a medicação e por que está tomando e como que está o estado de saúde dele. Então, a gente sempre manda uma carta para o médico avisando o que a gente precisa fazer. E o médico, em contrapartida, diz a mim, o cirurgião dentista pode sim executar neste momento este procedimento. Ou não, neste momento está vedado esse procedimento, porque o meu paciente tem os seguintes problemas. E aí a gente, então, se o médico não liberou, eu também não vou botar minha mão aí. Mas a gente sempre costuma dizer, se é um paciente que ele tem um problema cardíaco, eu mando para o médico salientando o quê? Eu preciso fazer uma extração do dente tal, eu vou precisar de uma intervenção, vai ser uma intervenção cirúrgica, eu preciso dar um anestésico com vasoconstritor, que hoje na literatura, isso também na reportagem em si é muito controverso, porque fica,
Ah, não, vasoconstrictor não, vasoconstrictor sim. Muitos médicos ainda não estão embasados nessa área. Não, vasoconstrictor não é permitido porque vai alterar isso e aquilo. Quando não, na verdade, o anestésico que tem vasoconstrictor hoje, ele é um grande aliado nosso da odontologia, porque eu tenho vasos que não liberam tanto sangue, então eu tenho uma cirurgia limpa, eu tenho uma anestesia que ela dura mais tempo ali. Se o meu paciente ele está sem sentir dor, eu consigo executar bem a atividade, entendeu? Eu consigo fazer bem a cirurgia ali no campo limpo, eu não tenho alteração de pressão muitas vezes. Então, isso para mim é muito bom. Ah, pode causar alguma reação? Pode. Mas é aquela história, quantos sisos não são tirados por minutos e quantos vêm complicar? Agora, a gente precisa do começo e do fim, né? Então, eu sempre costumo fazer a anamnese geral, se tiver alguma necessidade, pedir exames complementares, a gente pede exame complementar. Depois, a gente vai para os exames radiográficos. Outra coisa, siso, muitas vezes, ele está muito próximo, principalmente os sisos inferiores, no nervo que a gente tem aqui embaixo, que é um nervo muito importante, que é o alveolar inferior. E aí, se esse siso ele está no alveolar inferior, eu tenho um risco de parestesia. O que é a parestesia? É uma dormência que pode ser temporária ou permanente naquela região. O paciente ele não fica troncho, porque o paciente tem essa impressão. Ah, eu vou ficar parestesiado, então eu vou ficar troncho. Não. Ele fica sem sentir a região. Ou então com formigamento na região, com uma ardência às vezes. Uma anormalidade, independentemente de qual seja esse efeito colateral, né? Exatamente. Mas assim, o meu paciente, às vezes, ele não tem outra escolha. Ele precisa tirar o siso. Quando a gente suspeita já. E aí a gente pede um raio-x panorâmico, que é um raio-x que a gente vê em duas dimensões. A gente vê a altura e a gente vê a largura. Mas a gente não vê a profundidade, porque no raio-x eu tenho duas visões somente. Sim. Quando eu desconfio que aquele nervo está muito próximo daquela raiz, eu peço uma tomografia. Nessa tomografia eu consigo ver 3 ângulos. Eu consigo ver a altura, a largura e a profundidade. A famosa imagem tridimensional, né? Exatamente. E ela me diz, esse dente está a 1 milímetro do nervo, essa raiz ela pega no nervo. Então, eu, diante disso, já digo ao meu paciente, olha, a gente vai tirar esse dente, mas corre-se o risco de você ficar parestesiado aí. Explico, faço o termo, ele assina, né? Porque palavras ditas... Sim. Então, ele assina. Depois que ele assinou, a gente vai lá e tira o dente. Ah, não deu para tirar totalmente. Então, tira parte do dente. Vamos tirar parcialmente. Hoje, a literatura já traz isso. Faz a parte só da coroa. Remove só a coroa. Eu nunca tinha ouvido falar, para ser sincero. Remove só a coroa. Espera o espaço, aquele resto de dente que ficou ali, ir para uma posição mais superior. E aí, a gente tira o restante. Quando a gente faz isso, a gente sempre aconselha o paciente, volta para a gente acompanhar, entendeu? E aí a gente sempre fica de contato direto com o paciente, vendo como que está aquela situação. E, às vezes a gente negligencia. Ah, doutora, mas para que eu vou fazer raio-x? Por que eu vou fazer uma tomografia? Se é um exame que encarece um pouco mais. Por que eu vou fazer isso? Porque se você disse que o paciente teve uma parestesia quando ele já está com parestesia, você está dando uma desculpa. Quando você diz antes, você é muito bom. Mas isso são cuidados que devem ser feitos, e são assim, cuidados básicos, entendeu? E é importante dizer que um dente é tão parte do nosso corpo quanto um dedo, quanto a mão, não é? E ele está, como você já bem disse, inclusive, diretamente ligado ao nosso sistema nervoso. O dente tem um nervo, não é isso? E as pessoas, por vezes, parecem não ter a noção da complexidade de um procedimento. Eu vou arrancar um dente, como se fosse algo simples, desprezando que é uma cirurgia. Uma cirurgia como qualquer outra que carece dessas observações, desses cuidados, né, das medidas preventivas para, no final das contas, o procedimento poder ser, de fato, realizado. Como você bem disse, vai sair uma parte do meu corpo, mexe com o sistema circulatório, pode também, eventualmente, lidar com o sistema nervoso, pode ter complicações sérias, e é por isso que vocês são cirurgiões dentistas. Não é uma coisa qualquer, é importante sempre a gente deixar isso bem claro, né? Isso mesmo. Eu sempre digo que a nossa boca está interligada com todo o nosso corpo. Tão tal que a moça que fez a cirurgia e entrou em óbito, ela morreu por parada cardíaca, né?
Então, aqui, a celulite em si, que foi a inflamação, o abscesso que estava localizado naquela região, ele mexeu com a parte do coração em si, e aí ela entrou em óbito por esse motivo, que podia ser uma coisa evitada anteriormente. Eu não vou entrar nem em detalhes Sim. sobre isso, porque é aquela história, a gente viu a manchete e viu que um lado argumentou. E o importante geral. de um caso como esse é a gente discorrer sobre os aspectos gerais, né? Quando o procedimento deve ser feito, né? Sobretudo. E eu queria agora chegar até numa outra parte importante também, para se evitar não só uma complicação tão grave como essa, mas outros problemas que ocasionalmente podem acontecer. Quem é que pode extrair um dente? A gente fala muito genericamente, que pergunta tola, é o dentista. Mas o que é que eu devo observar antes de dizer assim, poxa, agora realmente eu entendi a explicação que ele me deu e estou seguro de que esse aqui é um bom profissional e que o procedimento deve ocorrer com segurança. O que é que eu devo observar, por exemplo? Vamos lá. Todo o cirurgião dentista, ele é habilitado para fazer qualquer tipo de procedimento, desde que ele saiba realizar uma boa técnica. Mas nós temos um especialista, que é um cirurgião bucomaxilofacial, que ele faz cirurgias mais complexas de cabeça e pescoço. Sim. Inclusive em pacientes sedados. Então, esse profissional, ele é mais habilitado que qualquer outro para fazer cirurgias complexas, inclusive de sisos. O cirurgião dentista, então, já pode fazer esse procedimento. Sim. Eu sempre gosto de dizer, quando é por vezes um médico que está aqui conosco, que o básico é você observar na prescrição, em qualquer, às vezes até na entrada do consultório, da clínica, o CRM e fazer uma consulta lá no CRM, ponto alguma coisa, no site lá do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal. E o dentista também tem o CRO, o Conselho Regional de Odontologia, que naturalmente é o equivalente para essa profissão. Essa é outra observação básica que a pessoa deve fazer também, já que, infelizmente, não é de hoje que se noticiam tantas pessoas fazendo o exercício ilegal da profissão, não é? Isso mesmo. A gente sempre pede para o paciente olhar a demanda em si, né, que teve ali, e as avaliações também. Hoje em dia, o Google, ele nos ajuda muito em relação a isso. Porque se você botar o nome de qualquer coisa, vai aparecer as avaliações. Tantas pessoas gostaram desse lugar, e aí as pessoas botam foto, fala do profissional, me senti muito bem, me senti à vontade. É interessante. Se você vai realizar qualquer tipo de procedimento, sendo você julgando ele básico, olha as avaliações no Google, consulta o CRO daquele profissional, porque ali vai dizer se ele recebeu algum processo, se ele está respondendo por algum processo, o que aconteceu. E isso é muito importante também, né? Porque, assim, além da técnica, você precisa atender com material estéreo, você precisa Esse é outro aspecto importante, é a questão da higiene. Eu digo assim, Isso. porque eu, por exemplo, se eu chegar num ambiente, naturalmente minha formação é de comunicação, é de humanas, talvez eu não reconheça ali se aquela cadeira é a melhor do mundo, se a lâmpada, a luz que é utilizada ali é a adequada, mas a higiene, por exemplo, e a utilização de objetos, de utensílios descartáveis é outro indicativo de segurança, não somente da limpeza, mas do contexto geral, no final das contas. Se isso não for bom, não tem como o resto dar certo, né? Exatamente. A gente sempre pede para o paciente olhar, nunca abrir o material, o instrumental que a gente vai usar antes do paciente entrar na sala. Sim. Então, a gente sempre faz questão de abrir na frente do paciente. O material esterilizado, ele tem data que foi para ser estéril e até que data aquele papel, aquele material vai, né, ficar ali envolvido por aquele papel. O material, ele também precisa ser descartável. Tem muitos materiais que eles precisam ser descartáveis. A luva, ela precisa ser uma luva estéril. O paciente precisa estar sempre atento a isso. Tem muitos noticiários aí que dizem, foi reaproveitado luva. E isso causa um sério problema. Então, a gente sempre precisa estar atento. A luva é uma luva estéril? Eu estou fazendo ali a cirurgia, preciso usar a caneta para cortar aquele dente, mas eu estou tendo irrigação suficiente ali? Houve um sangramento bacana a ponto de formar um coágulo e me ajudar ali na cicatrização? Então, todos esses detalhes precisam ser passados para o paciente. Olha, eu estou fazendo isso agora. Essa luva, faça um bochecho antes, dê uma medicação antes para o paciente e avise o paciente, essa medicação é para isso, para aquilo. Essas orientações são muito importantes até para tranquilizar no final das contas, né? A consulta pré-cirúrgica, ela é sempre
A paciente fez a tomografia, vai na consulta pré-cirúrgica. Olha, você vai chegar 1 hora antes, você vai tomar medicação X e Y. Venha sempre acompanhado, faça uma escovação boa. Se você não fez ainda uma profilaxia, faça essa profilaxia, que isso vai lhe ajudar bastante. Tomou a medicação, foi lá para dentro da sala já, onde vai ser feito o procedimento, tenha sempre o hábito de perguntar, de observar se você tem dúvida, não fique com dúvidas. Doutor, o senhor está mandando eu bochechar com isso, está limpando o meu rosto com isso, para quê? Né? Qual o anestésico que eu vou usar? Então, isso é importante. A gente não tem, os pacientes em si não têm o hábito de fazer isso. Mas Fiquei com uma dúvida aqui também. Eu vi um material recentemente, uma notícia até, de complicações provocadas, supostas pelo menos, né, complicações provocadas em pacientes que tinham feito a extração do dente e voaram, precisaram viajar de avião. Existe alguma orientação quanto a isso, já que mexe um pouco também com a questão da pressão? Exatamente, a gente não aconselha que o paciente faça esse tipo de viagem recentemente, assim que tira o dente. Justamente porque a gente não pode ter muita mexe com a pressão, né? A movimentação ali, a gente não recomenda nem que o paciente faça bochecho. Então, assim, tá cuspindo, tá tomando coisa em canudo, que o paciente faça bochecho nas primeiras 48 horas, pelo menos não faça isso. É compressinha gelada ali na bochecha, é tentar ficar quietinho, comida geladinha, pastosa, para que não haja complicações. Higienizar bem aquela região, que é muito interessante. O paciente ele precisa sair depois do processo cirúrgico, ciente que ele precisa ser um colaborador aí no pós-cirúrgico. Então, a medicação no horário certo. Eu esqueci de tomar a medicação. Então, a pessoa também que não sabe. A pessoa que você arrancou o dente no outro dia, no mesmo dia, você já pode estar correndo, trabalhando. E há casos que precisam, de fato, de uma prescrição de medicamentos, né? E até do afastamento da atividade de trabalho no final das contas, né? Isso. Dependendo do caso, a gente dá até 48, 92 horas, digamos assim, de atestado. Depende muito do caso, da profissão do paciente. Assim, a gente sempre afasta esse paciente das suas atividades, pede para que ele foque numa alimentação mais gelada, mais pastosa, que não faça muito esforço, que tome as medicações na hora certa e que faça uma boa higienização. Paciente fumante, que não fume. Paciente que tem qualquer outro tipo de doença sistêmica, e a gente vai observando as medicações. Paciente que toma medicação para o sangue, né? Evitar tomar essas medicações para que não haja um sangramento excessivo. Se na hora da cirurgia o paciente sangrou muito, sempre fazer uma medicação para esse sangramento. A gente precisa que o coágulo, que é aquele sangue, ele seja mantido ali, mas que de forma nenhuma seja um sangramento excessivo. Luana, um outro ponto que é legal também a gente destacar, parece algo simples, mas muita gente sai do dentista e depois percebe alguma coisa ali no lugar onde o dente foi extraído e não percebeu ou não foi orientado para ter ciência de que ali foram dados pontos, como a gente disse, foi feita uma sutura e naturalmente ficam as pontinhas ali do fio de nylon utilizado cirurgicamente no procedimento, né? Isso. Dependendo do lugar, assim, da região, o nylon, ele é mais fácil de higienizar. Sim. Porque a comida desliza mais facilmente. Mas se a gente deixa alguma ponta cortante ali, traumatiza mais o paciente. Claro. Geralmente, dependendo da região, a gente sutura com seda. Certo. Porque é um fio que não vai trazer nenhum dano assim, para o paciente, em questão de estar machucando, mas em compensação, o paciente precisa estar ciente que a higienização ali precisa ser reforçada. Entendi. E o intuito da sutura não é cicatrizar a região, é manter sangue ali. Então, fazer com que o coágulozinho de sangue não saia completamente. Sim. Então, manter sangue ali para me ajudar na higienização. Muito bom, né? Agora, às vezes ele vai precisar voltar. Eu sei que existem pontos que precisam voltar ao médico, ao dentista para serem retirados e outros não. Eu estou certo ou estou errado? Me explica aí, para a gente já se encaminhar aqui para o fim. Está certo. Mas na odontologia, nessa região oral, a gente nunca usa fio reabsorvível. A gente sempre usa, depende, às vezes a gente vai fazer um implante ou então vai fazer um levantamento de seio, que é outra coisa, né, outra temática, mas assim, vai fazer uma cirurgia que eu não quero reabrir novamente. Então a gente usa um fio reabsorvível. É possível então, né? É possível, sim.
Mas geralmente nos dentes que a gente faz a extração, a exodontia, a gente usa o fiozinho e pede para o paciente voltar de 7 a 14 dias. É até bom, né? Porque dá uma reavaliada naquela condição, não é? E consegue dar até uma orientação posterior mais bacana ali para o seu paciente, né? Isso mesmo. Quando o paciente vai com 7 dias e ainda não está bem cicatrizado, eu falo para ele, volta para eu te ver depois. Porque é interessante. O profissional, ele diz, eu fiz uma cirurgia maravilhosa. A gente diz isso, principalmente no início. A cirurgia foi sensacional. Mas a gente só sabe se a gente está operando bem quando o meu paciente diz que ele teve um pós-operatório tranquilo. Se ele não teve um pós tranquilo, não foi um bom procedimento, melhorar. né? É isso mesmo, coisa boa. Eu quero, antes de finalizarmos aqui, lhe facultar um minutinho para você mandar um recado para a nossa audiência, reforçar algum indicativo ou até mesmo passar o seu arroba lá no Instagram para alguém que queira tirar alguma dúvida, precisar de um serviço teu. Você está com a palavra e pode falar aqui direto com essa câmera disponibilizada justamente para os nossos entrevistados. E então, pessoal, deixa eu deixar um recado aqui para vocês que viram a notícia e estão preocupados. Tratamento odontológico ele é muito seguro, desde que ele seja bem planejado, porque a realização do procedimento ela vai ser mais tranquila. E para quem está amedrontado ou para quem está precisando aí de tratamento odontológico, sou a doutora Luana, atendo lá na Clínica Sorridentes, aqui no centro de Maceió. Bota aí no Instagram, @sorridentesmaceocentro e o contato é 8141-0707 ou 8721-1494. Obrigado, doutora Luana, pelos esclarecimentos, pela sua paciência e tirar tantas dúvidas, não só de um apresentador, mas com certeza, talvez de milhares de pessoas que vão nos acompanhar aí na tela da TV Assembleia, no nosso canal no YouTube, que talvez até lá pelas suas redes sociais, nas minhas, porque aquele conteúdo que é legal, que é bacana, que é informativo, que faz bem, é legal a gente compartilhar para que ninguém tenha esse temor e tenha até os esclarecimentos necessários para procedimentos futuros. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E a você que esteve conosco nessa meia hora aqui de bate-papo, obrigado também pela sua companhia. É para você que nos esmeramos, que nos dedicamos para buscar essas informações sempre atualizadas e para conversar aqui com profissionais da área de saúde que possam trazer esses esclarecimentos tão necessários para que a gente possa ter uma vida mais segura, mais calma, mais tranquila, cuidando bem da nossa saúde. Se você não nos assistiu ao vivo na TV, esse conteúdo fica disponível também no nosso canal no YouTube, o TV Assembleia aqui de Alagoas. E lá você pode pegar o link, compartilhar pelos aplicativos de conversação, nas suas redes sociais, como você achar mais legal. Mais uma vez, muito obrigado e se Deus permitir, em breve estaremos aqui de volta falando mais uma vez sobre saúde. Até lá!